Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. E para dar início, vamos começar com a homenagem que a gente sempre faz ao nosso mentor da casa, Padre Germano. E o Ricardo e o Cláudio vão cantar para a gente. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai de irmão, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre convocado no desamparo. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nossos reais é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigada, Cláudio e Ricardo. Vamos fazer uma página de abertura, para harmonizarmos o ambiente. O título é do livro Ceifa de Luz, a mensagem é de Emmanuel, recebida pelo nosso irmãozinho Chico. Aberta ao acaso, capítulo 6, tem como título Em Ti Próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sobre o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vozes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerca de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união. Mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor de que lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometestes e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restituiu a harmonia em tuas próprias vivências. Ignorarás realmente
o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual a dificuldade em que te vejas, abstém-se de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. E assim, né, a gente chega à conclusão, né? Emmanuel vem mostrar para nós que não adianta as palavras, adianta é a atitude e o sentimento. Então a gente pode querer florear muito, né? E aí a gente vê aí uma classe aí dos políticos que gosta de falar muito, mas que não pratica aquilo que fala, né? E não faz aquilo que manda que os outros façam. Então é importante que a gente entenda as coisas de Deus, né? As sinta e pratique para que a gente possa entender a dor do próximo, né? E nesse momento a gente vai conseguir ajudar esse irmão. Então fica aí a reflexão desta noite, né? Não vou me estender, porque a nossa irmãzinha tem muito o que falar, né? E assim, vamos prestar mais atenção naquilo que a gente tem dentro da gente, nas nossas intuições, né? Não vamos nos deixar levar pelos outros, vamos pensar sempre em Jesus e com certeza encontraremos sempre o melhor caminho. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual de nossa casa, e a toda a sua falange de trabalhadores, que nos envolveu desde o momento que pensamos em vir aqui. Que cada irmão que aqui entrou possa encontrar aquilo que veio buscar, o conforto da oração, o entendimento da doutrina, os fluidos para o seu corpo físico. Enfim, Senhor, que cada um de nós possamos nesta noite sairmos daqui muito melhores. Pedimos a esta falange amiga que envolva a nossa irmãzinha Cristiane, que fará uso da palavra, para que ela possa trazer os conhecimentos que tanto precisamos ouvir. Pedimos por todos aqueles nomes ali que foram colocados nas caixinhas, que serão tratados pela equipe espiritual desta casa. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu sei que hoje tem várias pessoas que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, não é isso? Podem se manifestar, quem são? Sejam bem-vindos, né? E qualquer depois esclarecimento, nós estamos aí, a gente se identifica aí pelo crachá, né? Podem perguntar à vontade e que vocês possam se beneficiar desse banquete espiritual que, ao entrarmos aqui, estamos recebendo. Cristiane, por você, e muito obrigada, né, por estar aqui. Bem, boa noite a todos. Quem agradece sou eu, a oportunidade de trabalho, né, gente? A gente não pode perder essa chance de aprimoramento espiritual. Afinal de contas, quando a gente faz algum estudo, a gente estuda pra caramba. Então, a gente estava precisando, né, desse estudo. Sejam todos muito bem-vindos e sempre muito obrigada pelo acolhimento de todos vocês. Bom, eu gosto muito de falar do Evangelho. Normalmente, os temas que eu faço estudo, ou eles estão no Evangelho segundo o Espiritismo, ou eles estão no Livro dos Médiuns. Acho que são os dois livros que eu tenho estudado mais, né? E o nosso tópico hoje, ele está lá no capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o não vim destruir a lei. E esse tema, ele vai fazer um passeio histórico, né? Sobre
a religião judaico-cristã, pegando desde o advento de Moisés, com os 10 mandamentos, até chegar à doutrina espírita. Mas, além da gente falar sobre religião, eu queria ser assim, um pouco mais ousada e colocar aqui como objetivo que a gente pudesse pensar um pouco, refletir bastante no que a gente faz e no que a gente vive no nosso dia a dia, porque a doutrina espírita ela nos incita a ter pensamento crítico o tempo todo. Afinal de contas, a gente tem lá, né, uma máxima no Evangelho Espiritismo que é: fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, é uma fé racional, uma fé que pensa, né, que procura compreender o que a gente está vivendo e como é que a gente está vivendo. Falando disso, eu trouxe uma teoria da psicologia social, que é um assunto bem interessante, que vai tratar, né, ela é utilizada para explicar, na verdade, por que a gente pega um fato social como verdade absoluta. Vou dar um exemplo, vocês vão entender do que se trata. Está muito mais perto da vida da gente do que a gente imagina. O que a gente costuma dizer quando o chinelo está virado? Não pode deixar o chinelo virado, porque senão alguma coisa vai acontecer com a mãe, né? A mãe morre. Não tem razão de ser essa máxima, mas você não passa do lado de uma chinela havaiana virada do lado contrário sem desvirar o chinelo, né? Você, inclusive, deve pensar assim: nossa, salvei a vida da minha mãe tantas vezes, né? É isso que a representação social diz. Não tem nenhum embasamento científico, mas você não fica sossegado se você passar do lado do chinelo. Vai que, né? Vai que dá certo, que todo mundo fala, então você desvira. Tem algo de racional nisso? Não. Mas a gente consegue ficar sereno quanto a isso? Eu podia dizer até que esse estudo seria a resposta para algo que eu ouvi. Estava no consultório médico, aguardando a consulta, e eu ouvi 2 senhoras conversando, em descrição minha, confesso, né? Elas estavam conversando lá e uma dizia para a outra: e, gente, doutrina espírita é assim, eles dizem que a gente sofre porque merece. É porque, venhamos e convenhamos, nós espíritas não dizemos isso, né? Olha lá, tá vendo? Deve ter feito poucas e boas na reencarnação anterior, tá pagando tudo que fez. A gente não fala isso, né? Imagina. Não. Mas será que é isso mesmo? Será que é por aí? A gente sofre porque está pagando, porque precisa sofrer para caminhar? A gente veio ao mundo com essa finalidade do sofrimento? Vamos elaborando essas questões juntos. Tem, inclusive, um poema que eu gosto muito, que quem cita é um escritor brasileiro, que é o Ariano Suassuna, que esse poema é do Leandro Gomes de Barros, que diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Olha, isso é tão fácil, né? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem é que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Enfim, fato é que viver dói, é doloroso em muitos momentos, né? E quando a gente se achega à religião, a gente muitas vezes vem procurar um alento para isso. Mas como é que a gente faz para chegar lá, para se sentir consolado de verdade? Passando historicamente, eu queria mostrar para vocês uma pintura. Essa pintura, aquele senhor que está ali sentado no trono,
Ele é uma figura bíblica muito famosa, o rei Salomão. Não sei se todos lembram dessa imagem, né? Retrata uma história muito famosa também, que é o caso onde duas senhoras deram à luz a bebês, 2 bebês meninos, dormiam na mesma tenda, né? No dia seguinte ao nascimento desses bebês, um deles estava morto, o outro vivo. As duas brigavam, dizendo que o menino vivo era filho delas. E Salomão falou ali pro guarda dele: pega o bebê, já que as duas reclamam que são mães, peguem o bebê e dividam entre as duas. O que aconteceu aí nessa cena? Uma das mulheres disse: não, entrega para ela que é a mãe. E o que Salomão fez? Com a sabedoria dele. Não precisa mais matar o bebê, entregue para a mulher que deixou o bebê para outra. Dizem que antes dele ser coroado rei, apareceu-lhe um anjo, né? Provavelmente um irmão espiritual, um mentor, e perguntou para ele que bênção que ele queria, que dom que ele queria de Deus, e ele pediu sabedoria. E ficou reconhecido por essa imensa sabedoria. Somente a sabedoria e o discernimento são capazes de enxergar o amor, né, em cada situação. E aí ficam essas questões, né, na nossa mente. Por que acontecem coisas conosco? E às vezes a gente não se pergunta um para quê. Para quê? Por que eu passo por isso? Vamos deixar essas questões guardadas aí, né, para que a gente possa refletir. Mesmo que a gente não as responda todas, que elas fiquem murmurando aí no nosso interior. Mas a gente ia falar de Moisés. E Moisés foi um menino que nasceu judeu, numa época que o povo judeu estava sendo escravizado no Egito, e que para diminuir a população judaica ali, os bebês deveriam ser jogados no rio. A mãe dele não teve coragem de fazer isso. Pegou um cestinho, que até hoje a gente chama de Moisés, né? Embetumou o cestinho, ou seja, impermeabilizou ele, esperou uma oportunidade, esperou a filha do faraó, vamos chamá-la de princesa, que fica mais, né, culturalmente falando, a gente vai entender bastante isso. Ela estava lá se banhando no Nilo e achou um lindo bebezinho. E essa menina que ali aparece é a irmã de Moisés, que ficou vigiando o trajeto do cestinho. Quando a senhora disse que ia ficar com o bebê, ela falou: eu tenho uma ama de leite para o bebê. E foi a própria mãe que continuou amamentando o filho. Vejam então vocês que Moisés cresceu, né, com tudo que o Egito poderia oferecer, mas também dentro da cultura judaica que era oferecida por essa família que tinha sempre contato com ele. Mais do que abrir o Mar Vermelho, né, para conseguir libertar o povo judeu, Moisés tinha que abrir aquelas mentes para que pudesse discipliná-las de tal forma que eles pudessem se unir em torno de um Deus único. Essa era a missão dele, como legislador e como chefe de um povo. Ele não tinha uma missão só religiosa, ele legislava também para a sociedade, né? Daí, além da Tábua dos 10 Mandamentos, a gente tinha toda uma legislação que envolvia essa relação de Moisés com esse povo. De tal forma, né, que eles escreveram, ele principalmente, muitos dos textos do Antigo Testamento. E esse povo se espalhou pelo mundo todo.
ao ponto de chegar realmente a ter, de fato, né, um país para chamar de seu pós Segunda Guerra Mundial em 1948. O que unificou esse povo foi essa legislação, foi esse livro, foi o Antigo Testamento, para que a gente possa ter dimensão da força, né? Até hoje, espalhados pelo mundo, mas unificados dentro de uma mesma legislação, dentro de um mesmo modo de estar e de ser e de adorar a Deus, né? E de cultuar o divino. É claro que eu não vou me embrenhar aqui de como os judeus chegam até Deus, ou de como essa religiosidade deles, porque na verdade o judaísmo é fechado, e eu não teria aprofundamento teórico para isso. Mas a figura de Moisés é emblemática. Ele abriu caminhos para que Jesus pudesse chegar. Foi necessário que o judaísmo tivesse a estrutura que teve nesse homem para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. É claro que nessa época o código era mais ou menos o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, assim, você feriu um dedo, você tem direito de arrancar o dedo de quem te feriu o dedo, de quem feriu a você mesmo, na mesma medida. O que já era um lucro para quem, antes disso, se sentisse ofendido e fosse mais forte, matava o outro. Então, a gente vai caminhando aos poucos. E Deus, nessa época, para que ele tivesse, né, para que Moisés tivesse êxito, não era um Deus bonzinho, né? Era um Deus que castigava. Era um Deus temido. A gente precisava, porque provavelmente a gente estava lá, ter medo de Deus para fazer alguma coisa. E isso está tão entranhado na gente que às vezes a gente acredita que ainda é assim. Daí a questão das representações sociais, né? Muitas vezes a gente só se comporta se a gente acha que alguém está olhando. É algo para se pensar. Como a nossa amiga disse quando comentava a página do livro. A gente fala só da boca para fora? Ou a gente vive de fato aquilo que a gente acha e sabe que já é correto fazer? Então, vem Jesus, que seria a nossa segunda revelação, né? E ele diz que não veio destruir a lei. Muito pelo contrário. Ele veio simplificar e resumiu tudo em 2 mandamentos: de amar a Deus e de amar ao próximo. Porque se você ama, você não adultera. Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não mata. Se você ama, você deseja que o outro tenha tudo que ele tem e não fica cobiçando as posses dele, né? Então, quando Jesus resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo, ele simplesmente vem dar cumprimento a toda a lei mosaica. E que figura maravilhosa, né? É Jesus para nós. Que veio aliviar a nossa dor e o nosso sofrimento, nos dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele está dizendo que precisa sofrer? Também acho que não. Alguém que não julgava, né? Essa cena é a cena da mulher adúltera. Trazem uma mulher, né, que segundo a lei mosaica devia ser dilapidada, ou seja, deveriam jogar pedras nela. E aí perguntam para Jesus: então, Moisés nos diz que nós devemos dilapidar a adúltera. O que faremos nós? Jesus olha bem para eles e diz assim: quem estiver sem pecado,
atire a primeira pedra. Se abaixou e foi escrever na areia. Foi a única vez que disseram que Jesus escreveu alguma coisa. E tem gente que fica bastante curiosa, né? Tem um texto de... Agora eu não vou lembrar exatamente quem, que fala, né? Que Jesus escreveu ali na areia alguns pecados. Algumas falhas de caráter, podemos dizer assim, né? Certo tempo, ele viu que todo mundo foi andando, cada um foi embora, olhou para a mulher e disse para ela que eu também não te condeno. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. O que Jesus está fazendo aí, gente? Dizendo isso para ela. Ele está se igualando a nós, dizendo, eu também fui criado simples e ignorante. Eu também tenho a mesma trajetória que vocês de espírito. Quem sou eu para condenar alguém? Eu estou aqui para acolher. Quem sou eu para julgar e apontar e colocar o dedo na ferida do outro? Eu estou aqui para amar. Lindo, né? Já tinham pensado por essa perspectiva? Quando eu fiz esse estudo, eu fiquei pensando nisso, né? Sim, Ele se colocou na mesma posição que ela. Ele também nos julgou, afinal de contas. Por amor. E ele não impunha a sua vontade. Ele normalmente perguntava, o que queres que eu te faça? E ele não curava. Ele dizia, a tua fé te curou, a tua vontade de melhorar te transformou. Ele dava a cada um a responsabilidade sobre a própria transformação. Foi você que se curou, foi você que se reorganizou, foi você que conseguiu almejar e reorganizar o seu perispírito. É claro que com a ajuda dele, é óbvio que somente a ambiência de estar perto de Jesus transformava a gente. Imagina que emoção estar perto dele. Em cada cura, ele repetia basicamente a mesma coisa. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Foi o teu desequilíbrio que te levou a essa doença. Então vem comigo, porque comigo, como ele dizia, o jugo é mais suave, o fardo é mais leve. E Jesus, gente, não era o Salvador. Ele nos disse que ele era a salvação, porque a vida dele foi exemplificação. Ele disse isso, não é Cristiane que está dizendo. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele disse exatamente isso. Hoje a salvação entrou nesta casa. Pois esse homem também é descendente de Abraão, quer dizer, ele também é meu irmão. A gente pode fazer igual. Ele disse isso também inúmeras vezes. É a nossa fé que transforma, que transporta montanhas. A nossa fé racional. E aí a gente chega à terceira revelação. Vocês conhecem esse casal? Quem é esse aqui? Não é Allan Kardec, gente. Desculpa. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E essa aqui, vocês conhecem essa senhora? Não? Amélie Gabrielle Boudet. Então, ó, tá até sorrindo para vocês, hein? Foto rara. O que o Photoshop não faz. Porque antigamente não se tirava foto sorrindo, né? Então, Gabriele
apelido dela era Gabi, uma grande mulher, uma grande companheira, professora de piano, de artes, né? E Leon. Sabe por que eu estou fazendo questão de citar o nome dele? Porque nem o nome dele ele colocou no livro. Nem o nome dele. Nem o nome de médium nenhum. Vocês já viram os vídeos que tem no YouTube de um cara muito engraçado? Ele é um rapaz negro e ele não fala nada. Ele só faz assim, ó. Como que diz assim, olha isso! É tão simples! Olha, foi isso que Allan Kardec fez. Olha para Jesus! Não olha para mim. Chega de personalismo. A gente não está falando de Moisés com o judaísmo, que foi um grande legislador, precisou ser um homem de pulso firme. A gente não está falando de Jesus, o nosso Cordeiro, exemplo, né? O maior exemplo que a gente tem para a humanidade, nosso modelo e guia. Leon falou assim, não olhem para mim, vejam fenômenos, espíritos. Olhem que beleza que foi a trajetória de Jesus. Porque o que ele veio fazer foi cumprir a lei. Porque Jesus disse que ia enviar o quê? Um consolador prometido para diminuir o nosso sofrimento. Porque ele não queria ver a gente sofrendo. Ele queria ver a gente assim, ó, feliz. Consolado. E quando Kardec sistematizou essa doutrina dos espíritos, ele fez alicerçado em 5 princípios básicos. Deus, se você é espírita, você acredita em um Deus soberanamente justo e bom, eterno, imutável. Na imortalidade da alma, ou seja, você não é uma pessoa que vive experiências espirituais de vez em quando porque você frequenta uma casa espírita. Você é um espírito que está vivendo uma experiência na carne. Bem diferente. A gente acredita que existe sim a comunicabilidade, desculpa, parece que desformatou aí, mas acho que dá para entender, a comunicabilidade, né? Ou seja, existem intermediários que falam dessa vida que continua, existe a reencarnação, a gente reencarna várias vezes para aprender, para se melhorar, né? A gente nasce, né, inicialmente como um princípio inteligente, simples, ignorante, como todos os espíritos o foram, né? E aí a gente vai aprendendo, só que às vezes crescer e aprender é doloroso, dolorido, né? E acreditamos também que existe uma pluralidade de mundos habitados, ou seja, os mundos começam primitivos e assim, quando a humanidade que ali habita vai se aprimorando, vai aprimorando tudo ao redor dela. Inclusive, os mundos evoluem também, né? Assim como o nosso planeta está evoluindo. Aos trancos e barrancos, mas está evoluindo. E aí a gente volta para a questão do sofrimento. Tem um texto de Lázaro no Evangelho que fala da lei de amor. E ele diz exatamente isso daqui. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Sabe do que a gente está falando aqui? De reencarnação. Cada um de nós que escolhe retornar ao mundo, retornar à vida, né? Muitas vezes só a gente sabe o quanto chora escondido.
Muitas vezes só a gente sabe o quanto esse pranto está salgado. Escolheu estar aqui não só porque queria se melhorar, mas porque queria estar perto de um filho querido. Porque queria acompanhar a trajetória daquela mãezinha até o último momento, até o último suspiro. Porque queria esquecer culpas, pregressos. Porque queria melhorar, aprender. Porque queria espiar, sim, porque também faz parte. Porque se arrependeu de ter feito alguém sofrer e queria ter a chance de reparar. Porque a lei de justiça, não se engane, ela não é só de justiça. É de justiça, amor e caridade. Tanto que Paulo nos diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Reparar é da lei. Reparar quer dizer consertar. Isso sim. Arrependimento, reparação e expiação. Quando você repara com amor, nem sempre é necessário expiar. Porque foi tamanho o amor que você deu e você está resgatando tantas outras almas com você no trabalho que você faz e no quanto você se doa, que talvez nem seja necessário que você sofra tanto assim. Tamanho amor. Tamanha vibração de carinho pela humanidade. Tamanha doação em vida. Do que você faz, do que você vive, do quanto você transforma por aí. E agora eu vou dar um spoiler para vocês. Alguns, tá? Confesso. O primeiro é que se você está sofrendo, está doendo muito, e se você chegou aqui cansado, desgastado, e às vezes tem chorado bastante antes de dormir, tudo passa. Foi o que Maria disse para Chico quando ele pediu um alento, uma mensagem que viesse diretamente dela. Emmanuel foi pedir a Celina, que era um espírito que trabalhava na falange de Maria, e Maria mandou essa mensagem. Chico fez uma tabuleta e pendurou na frente da cama dele. Quando você está muito bem, lembra também que tudo passa, tá? Não é só quando está ruim, não. Porque a vida é cheia de altos e baixos. A segunda coisa é essa imagem, que nos remete à vida de Maria e de Jesus. Pergunto para vocês, alguém teria coragem de olhar para essa imagem, de olhar para Maria de Nazaré e dizer assim, ela está sofrendo porque merece alguma coisa ela fez? É uma boa reflexão, né? E aí a gente revê esse conceito da gente de sofrimento. Isso aqui é amor, gente. É puro amor. Eu não sei, né? E cada uma de nós que é mãe ou pai, cada um de nós aqui não sabe o que Maria, ou sabe, se passou por isso, o quanto de dor Maria sentiu nesse momento. Que angústia deve ter sido a caminhada de Jesus para ela sobre a terra como mãe, sabendo que o filho estava se arriscando num mundo que era só de guerra, só de disputa, e ele veio como um pacifista pregando amor. Coisa que a gente até hoje não entende. Coisa que até hoje a gente lê, perdoar 70 vezes 7. E muitas vezes a gente ainda não consegue colocar em prática. Então é essa questão da amorosidade, tanto de Jesus quanto de Maria, que nos leva a pensar, né? Naquela frase anterior. Exemplificação dos cristãos no circo, daqueles mártires que foram perseguidos, mas de cada um de nós que sabe que reencarnar não é fácil, mas que escolheu reencarnar para se aprimorar, mesmo sabendo que é dolorido. Não que a gente goste, não. A gente não gosta de sofrer. Mas quando a gente encara isso com racionalidade, a gente entende como parte do processo, porque vai passar,
isso te traz um alento, te revigora. Sem dúvida nenhuma, foi isso que o Consolador prometido quis nos trazer. Que iria passar. De que sim, nós vamos melhorar e nós vamos nos transformar ao longo dessa trajetória. Na nossa trajetória espiritual. E aí, outro spoiler que eu prometi, eu vou contar para vocês o final do livro. Esse aqui. Do Boa Nova. Maria de Nazaré, antes de desencarnar, ela... Primeiro que, assim, quando Jesus estava na cruz, ele disse, né, João foi o apóstolo que o acompanhou, que era um menino, né? Ele disse para João, João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E ela foi viver na casa de João. E, dado uma certa época, envelheceu. E como todos nós, chegou a hora da partida. Jesus foi visitá-la. Eu não vou contar essa parte da história, porque eu vou deixar vocês com água na boca. Esse capítulo é maravilhoso. É maravilhoso, né? É o que mais tocante desse livro. Esse livro todo aqui vale a pena. Eu vou contar só um trechinho, mas isso aqui é uma trajetória linda que Humberto de Campos narra, né, de Jesus, conhecendo os apóstolos, conversando com eles, conversando com Nicodemos, falando de reencarnação. Tem um capítulo com Joana de Cusa, que vem a ser Joana de Ângeles, que eu acho que para toda mulher que é mãe e em algum momento abre mão de alguma coisa na vida por conta da família, é tocante demais. E eu vou falar agora do momento que Maria desencarna, deixa o corpo físico já envelhecido na Terra, e eu vou fazer essa narração da Maria em espírito subindo aos céus. Como é que isso acontece? O que acontece quando Maria desencarna? Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho, e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Então, ela está fazendo uma descrição lindíssima, né? Humberto de Campos diz que o Tiberíades, que é um rio, se assemelha ao violão, a um alaúde, aonde Jesus tocou o cântico divino, cujas cordas sonoras comoveram a humanidade e nos comovem até hoje. Nesse momento, dulcíssimas alegrias invadiam o coração de Maria. E já a caravana espiritual que a acompanhava se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos, de nós mesmos, todos que nos sentimos em algum momento perseguidos, tristes, acabrunhados pela crueldade do mundo, e desejou abraçar aqueles que ficaram lá, no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Então, emitindo esse pensamento, imprimiu logo um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocaram assombro.
ela tinha chegado a Roma. Chegando a Roma, mais alguns momentos, o seu olhar descobrira outra multidão, uma multidão de cristãos, guardados a ferros em escuros calabouços. Penetrou então os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. A presença de Maria, só a presença já era, né, trazia consolação para aqueles corações. Então ela foi se aproximando de um a um, participou de cada angústia, orou com as preces deles, cheios de sofrimento e de confiança. Ela sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Ela sentiu-se mãe de cada um de nós, afinal até hoje nós a chamamos assim. Então ela espalhou a claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou cada coração. E antes de partir, sinceramente, ela desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança de esperança. Mas o que ela tinha para dar a eles, ela que já estava desencarnada? Será que ela devia suplicar a Deus para que desse a eles a liberdade? Mas Jesus tinha ensinado que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo melhor a escravidão com Deus do que uma falsa liberdade no mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emoção que a fez cantar naquele momento de tristeza, mas aquela emoção lhe fez vibrar subitamente o coração, e de olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, o canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, sempre que ouvimos uma assembleia cantando, nós sentimos aí a doce presença das falangeiras de Maria. E eu queria deixar vocês, para que a gente pudesse terminar, com a música que eu acredito que hoje elas nos instruiriam, ou nos, melhor dizendo, nos diriam para cantar.
Estão chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, purificar as nações e ver os olhos do céu. Erguer os olhos para o céu. Muito obrigada. Uma boa noite a todos e eu acho que é isso. Já são chegados os tempos. Não temos tempo a perder. Obrigada, Cristiane. Com certeza. É hora de desabrochar, né, a semente do nosso coração. Boa noite, meus irmãos que estão nos assistindo. Que Jesus abençoe o lar de cada irmão.